Opa, tá o Rodrigo entrando aqui. Gisele, quanto tempo? Ele aí, beleza. Muito bem, Salve. pessoal, muito boa noite. Já estamos ao vivo. Salve. Boa noite, Salve, boa Rodrigo. noite a todos. Boa noite. Deixa eu fazer as introduções aqui. Pessoal que estiver assistindo a gente, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Redonda da Política Carioca. Eu sou Bruno Mega, sou, digamos assim, o idealizador dessa Mesa Redonda e que não funcionaria se eu não tivesse grandes convidados para poder participar comigo, né? E hoje aqui eu estou recebendo até a grata satisfação de receber a Gisele Gomes, que é aprovada no processo seletivo do Partido Novo para vice-prefeita no Rio de Janeiro. Uma das unanimidades do Partido Novo, tanto que quando saiu o resultado dizendo que ela tinha sido aprovada, eu acho que não teve uma pessoa que não tenha ficado realmente entusiasmada. Então, Gisele, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Sem dúvida alguma, você vai agradecer o debate aqui. Tenho comigo também o Ricardo Coelho e o Rodrigo Rivieri. O Ricardo e o Rodrigo são também aprovados no processo seletivo, assim como eu, no caso para vereador no Rio de Janeiro. E a agenda de hoje também é interessante, pessoal. A gente tem essa mesa redonda, a gente costuma sempre comentar os principais assuntos da política carioca, política da cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu na semana que passou. Essa basicamente é a ideia. E hoje a gente está trazendo aqui para a pauta dessa discussão alguns assuntos interessantes. Primeiro, tem a questão dos empréstimos consignados. O Ricardo vai comentar sobre isso daí daqui a pouquinho. Mas houve, ao longo da semana, uma briga aí, na verdade, uma discussão com relação a se suspende ou se não suspende os empréstimos, o desconto, o repasse dos descontos dos empréstimos consignados dos servidores municipais para os bancos em função da pandemia. Vamos entrar em detalhes disso mais na frente. A gente vai falar também sobre o PL 1767, que está em discussão, que fala sobre a criação de abrigos públicos para isolamento social de pessoas com casos suspeitos de diagnóstico de Covid-19. O Rodrigo vai comentar sobre isso. A Gisele vai falar de diretrizes orçamentárias, né? A gente está na época já de pensar no orçamento para o ano que vem, e o orçamento para o ano que vem, um ano pós-coronavírus, né? Tem muita coisa que a gente pode discutir sobre isso, porque o impacto vai ser grande. E eu vou comentar um pouquinho também sobre o andamento dos PLs sobre urbanismo, com o PLC 174, tem um 175 entrando aí agora, que acho que vale a pena comentar também. É um assunto que está dando pano para manga cada semana, uma novidade. A gente brinca muito, fala que cada enxadada é uma minhoca, né? Então, cada dia que passa, a gente descobre mais alguma coisa. E embora a gente tenha falado do PLC 174 em outras edições da Mesa Redonda, eu acho que vale a pena continuar comentando, porque ele é um projeto de lei muito importante e a gente não pode deixar de falar dele. A Sandra Neves, boa noite, Sandra. Olá, boa noite para você também. A gente está aqui com a Dulce também. Boa noite, guerreiros. Oi, Dulce. Boa noite para você também. Pessoal, a gente gostaria de fazer desta mesa redonda, como todas as outras, o mais interativo possível. Então, você que está assistindo a gente, aqui, ó, comentário. Usem os comentários do Facebook para enviar perguntas. Perguntem, né? Mandem pergunta para a gente, nós teremos o maior prazer em responder aqui. Queremos, sim, ouvir a opinião de vocês e trazer aqui para debate. Então, use os comentários aí do Facebook para mandar mensagem para a gente. Vai rolar a fitinha agora aqui embaixo. Bruno Mega recebe na mesa redonda Gisele Gomes, com os comentários de Rodrigo Rivieri e Ricardo Coelho. Já está aí? E aí vamos começar. Eu queria passar a palavra, então, vamos seguir a ordem do relógio, né, o sentido horário, começando pela Gisele. Rapidamente, 1 minutinho para se apresentar. Vamos rodar, e aí a gente, na sequência, vai voltar em você e a gente começa falando sobre diretrizes orçamentárias. Okay. Vai lá, Gisele. Boa noite, eu sou a Gisele Gomes, eu sou postulante a pré-candidata a vice-prefeita, venho aí contribuir com o Fred Luz de maneira complementar para ajudar aí essa cidade que está precisando, que está uma bagunça. Eu sou bióloga, sou mestre e doutora em biofísica e agora eu estou cursando Direito, me inventei moda e sou formada em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Estou feliz aqui de debater, vai ser bacana. Tem um PL que vai ser muito interessante de trazer à mesa. Imprescindível para o ano que vem. Antes de passar a bola para o Ricardo aí, rapidinho, deixa eu só botar aqui na tela. Sandra Helena Fernandes, que prazer te ver aqui, Sandra. A Sandra é uma das filiadas aprovadas para um processo seletivo para vereador em Campinas. A Sandra que também também fez o curso do Renova BR no ano passado e foi a nossa
a oradora na formatura. Muito legal, Sandra, te ver aqui. Muito obrigado pela presença. Ricardo, diga, se apresenta rapidinho. Boa noite a todos. Eu sou Ricardo Coelho, sou carioca de Ipanema, casado, 2 filhas, e eu sou advogado já há alguns anos. Mas durante cerca de 15 anos, mais ou menos, eu fui professor. Eu não estou conseguindo ouvir o Ricardo. Eu estou ouvindo. Não? Está ouvindo? Rodrigo, não está ouvindo? Agora, Ricardo, melhorou? Não? Eu não sei, o meu está ligado aqui, o meu microfone está ligado. A gente te ouve, Ricardo, segue lá. A gente ouve, segue falando. Tá certo. Então, durante muitos anos, cerca de 15 anos, fui professor da rede pública e privada do Rio de Janeiro de História. Aí fui fazer mestrado em História e me apaixonei pela História e tal, mas depois de algum tempo eu era formado em Direito e História, não foi possível eu manter o meu trabalho como professor, eu gostava muito, mas aí fui me passando para o Direito e fui deixando a História, e já há uns 20 e tantos anos aí eu só sou advogado, mas eu adoro ler, estudar História e tal, é a minha paixão. Bacana. Então, rapidamente, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Bruno Mega, eu sou também aqui do Rio de Janeiro, também filiado aprovado no processo seletivo para vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. A minha formação basicamente é tecnologia da informação, e já há muitos anos eu trabalho ajudando empresas e governos em toda a América Latina a melhorar a vida das pessoas nos grandes centros urbanos através de tecnologia e inovação para projetos de infraestrutura pública e cidades inteligentes. Também sou pós-graduando em Ciências Políticas, também sou aluno de MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades, e estou aqui também para tentar contribuir com o debate e com esse time maravilhoso que a gente está montando para esse ano. Diga, Rodrigo, se apresenta aí. Vamos lá, sou Rodrigo Rivieri, morador da Zona Oeste, sou graduado em Marketing, sou liderança comunitária também, e o motivo de eu participar do processo seletivo ao qual eu consegui obter êxito foi para sair da indignação e mostrar para a população que, se queremos mudança, realmente temos que participar ativamente. A população tem que participar ativamente da política para que possamos mudar esse quadro, que ninguém está satisfeito com isso. Não adianta só você se acomodar, sentar no sofá e reclamar. Nós temos que arregaçar a manga e partir para cima, sim, com ideias, com sugestões e participando ativamente, buscando soluções e até mesmo conhecer os candidatos que virão para a gente realmente conseguir alguma coisa real. Então é isso, gente. Basicamente é isso e vamos lá. Legal. Ansioso e um pouco nervoso, te ouvi, não estou muito acostumado com live, não. Boa. Vamos lá, então. Rodrigo, obrigado pela tua presença também. Mais uma vez, lembrando, pessoal, usem os comentários do Facebook para poder enviar perguntas para nós aqui, e nós responderemos ao vivo. Vamos para o primeiro assunto, então. Eu queria passar, então, para a Gisele, né, para ela comentar sobre esse PL 174 de 2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias. Né? Explica para a gente, Gisele, de uma forma bastante didática, para quem é leigo, somente o que são essas questões de diretrizes orçamentárias, orçamento do município, que eu acho que é importante as pessoas saberem o que é isso, como isso funciona, por que isso é importante, por que isso impacta a gente. Exatamente. Pessoal, tem 2 tipos de entrada de lei. Tem 2 tipos de lei. A lei que é feita pelo vereador e a lei que é de iniciativa do executivo. Ou seja, o prefeito manda o projeto de lei para a Câmara e os vereadores só vão debater aquele projeto de lei. Alguns conteúdos são de iniciativa exclusiva do prefeito. E as leis orçamentárias é uma dessas leis. Então, não adianta em nenhuma esfera, nem no Estado, nem lá em Brasília, o deputado ou o vereador tentar propor alguma coisa relacionada ao orçamento. Essas legislações são exclusivas do Executivo. Então, eu fiz questão de escolher um projeto de lei para debater aqui com vocês, que é um projeto de lei que foi feito pelo Executivo, né, pela Prefeitura. Essa lei é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. São 3 legislações importantes que a gente tem aí no orçamento. Uma legislação plurianual, que é feita logo assim que o prefeito entra. Né? Na realidade, no primeiro ano do prefeito, ele executa o orçamento que foi debatido no ano anterior. E depois, a cada ano, a gente tem que elaborar
duas novas leis. Uma lei de diretrizes orçamentárias, que é elaborada no primeiro semestre, e ela dá as diretrizes, ela dá os comandos para o que vai conter o orçamento no segundo semestre, que é a segunda lei, a LOA, Lei de Orçamento Anual, Lei Orçamentária Anual. O que é o orçamento e por que ele é tão importante? Orçamento do governo é o mesmo orçamento da sua casa. É quando você bota ali no papel o seu salário, o que você vai receber, se você tem alguma casa que você coloca para alugar, né? Você soma toda a renda, tudo que você vai receber, e você soma todos os seus gastos, você prevê todos os gastos que vai ter, o que você vai pagar de aluguel, o que você vai pagar de imposto, IPVA, IPTU, etc. e tal, quanto que você vai gastar no mercado, quanto que você vai gastar com saúde, com remédio e tal, e essa conta precisa fechar. Esse é o orçamento também do governo. Então, só que o governo tem salário, né? Qual é a receita do governo? O que o governo recebe? O governo recebe impostos que podem ser diretos, por exemplo, o IPTU, que você paga diretamente, você emite lá a GRU e paga, né? Ou o governo pode receber, a maioria, no caso da prefeitura, de impostos indiretos, porque a gente está pagando imposto o tempo inteiro, né? Nas minhas andanças pelas ruas, eu ouvi muitas pessoas falarem: não pago imposto não, porque não paga imposto de renda. Mas, na realidade, você comprou um remédio, você pagou imposto. Você comprou 1 quilo de arroz, você pagou imposto. Você comprou qualquer coisa, você paga imposto, até na passagem de ônibus, né? Então, tudo que a gente vai pagando vai recolhendo imposto. Só que o que acontece? Que a pegadinha dessa lei orçamentária que me irrita. Aliás, muita coisa me irrita. É que o governo, ele não sabe o quanto que ele vai arrecadar no que vem. Ele não sabe o quanto que você vai comprar de remédio, o quanto que você vai comprar no mercado, o quanto que você vai andar de ônibus, o quanto que você vai vender apartamento, comprar, não sei o que, não sei o que lá. Então, ele tem que estimar o que ele gasta, ele tem que chutar. Ele tem que chutar o que ele vai arrecadar no que vem. E com base nesse chute, ele vai decidir o quanto que ele vai gastar. E o que os governos vêm fazendo ano após ano? Chutando para cima. Ano que vem vai ser um ano ótimo. A gente vai arrecadar aqui, ó. E aí bota o orçamento, ou seja, bota os gastos lá no alto. Aí chega no final do ano, não arrecadou aquilo tudo. Contingencia. Aí começa a contingencia. Daqui a pouco a gente termina com uma bela de uma dívida. E dá-lhe festa. E é isso que não pode acontecer, galera. Não dá mais. A gente tem que, quando estimar as receitas, sabendo que isso é um chute, a gente tem que estimar como é que a gente fala? Com prudência, né? Com prudência. Estima para baixo, se ganhar. Se receber mais, né? Faz mais uma graça. Né? Mas a gente tem que fazer essa estimativa para baixo. Então, essa é uma lei de diretrizes orçamentárias. Para vocês terem uma ideia, a LDO não prevê o impacto que a pandemia vai ter na arrecadação do ano que vem. Ela foi enviada para a Câmara dos Vereadores em abril desse ano, ou seja, a gente já tinha conhecimento da pandemia, mas o conteúdo da LDO não tem nada levando em consideração a pandemia. A mensagem que o prefeito manda para os vereadores, excelentíssimos senhores vereadores, né, fala um parágrafo, uma vez, uma mensagem. Né? Cumpre informar que, em razão da grave crise social e econômica, o orçamento vai ter um alto grau de incerteza. Que alto grau de incerteza? A gente já sabe que a gente está ferrado no ano que vem. Vou abrir para vocês aí. Vamos que vamos debater essa lei aí. Eu acho interessante o seguinte. O ano de 2019, né, o orçamento de 2019, o prefeito tinha orçado 30 bilhões, né? E a gente arrecadou mais ou menos 27,5, acho que não chegou a bater 28. Todo ano é assim, a gente orça para cima e acaba arrecadando menos. E aí, como ele orçou 30 e arrecadou só 28, ele teve uma brilhante ideia. Para 2020 ele orçou 32. Ora, óbvio, lógico, né? Se eu orcei 30, arrecadei 28, qual vai ser meu palpite para 2020? 32, lógico, né? Óbvio. Gente, isso é loucura. Aliás, não é loucura, não. Isso tem uma explicação. Isso chama-se ano eleitoral. Né? O prefeito Crivella, esse ano, ele subiu o orçamento. A Câmara de Vereadores aprovou. Aliás, é um outro tema também importante a gente comentar, porque a Câmara de Vereadores deveria ser a primeira a falar: gente, tem coisa errada.
Não é possível que a gente Exatamente. tenha orçado 30, arrecadado 28. Que mágica é essa que a gente vai orçar 32 para o ano que vem? Mas, de uma certa forma, eu não sei se está todo mundo contente com esse mundo de faz de contas, né? Porque uma vez você orçado 32, você pode empenhar 32. E poder empenhar 32 significa a permissão para você contrair compromissos até 32 bilhões de reais em um ano eleitoral. Pode ser muito interessante. Ah, e se não conseguir arrecadar? Não tem problema, vira restos a pagar para a gestão seguinte se virar como vai fazer. E assim a gente Dívida. vai criando peças orçamentárias absolutamente irreais, né? E lidando com o caos. E aquela questão do dinheiro público, né? O dinheiro público, na verdade, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, dinheiro de todos nós. Só que o gestor olha para aquele dinheiro que não é dele e fala assim, beleza, se dá algum problema, ano que vem o próximo se vira. A gente precisa mudar, inclusive, esta mentalidade. Tá? Isso é um dos grandes desafios que a gente tem, mudar essa mentalidade na vida política. Ricardo, fala alguma coisa rapidinho, só para ver se teu som está... Não, olha só, o que também me dá um pouco a impressão que Rapidinho. Rodrigo, você consegue ouvir o Ricardo? Não. Estranho isso. Eu ouço Você não quer eu te ouço perfeitamente. Todo mundo te ouve, Rodrigo. E o Ricardo também te ouve, mas você é Eu te o ouço único novo Ricardo. O Ricardo te Ricardo. ouve. Eu te ouço. Mistérios da informática. Bom, eu ia sugerir, Rodrigo, o rápido, seguinte. fazer... Eu ia sugerir o Rodrigo sair e entrar de novo. Aquela velha máxima da informática. De repente, você saindo e entrando de novo, se resolve. Deixa eu só comentar um pouquinho, rapidinho, só Vai. a respeito desse assunto. Diga. Não há uma possibilidade de você desenvolver uma ferramenta que responsabilize o executivo por isso? Porque, por exemplo... pode falar. A gente já tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ela funciona? Deveria funcionar e funciona quando eles querem. Quando eles querem tirar alguém do poder, funciona. O problema é que ela funciona para fazer o impeachment, porque é um crime de responsabilidade. Se o cara faz uma cagada no orçamento, dá crime de responsabilidade. Só que o crime de responsabilidade é um julgamento político. Sim. Aí você pode pegar aquele vereador que ia votar contra, dar uma secretaria para ele, coloca outro no lugar, e você já vê a velha política aí acontecendo. Então, até isso é utilizado como moeda de troca atualmente, né? Sim. É complicado, porque o que acontece? Eu estou no poder esse ano. Então, o que acontece? Eu traço um orçamento, jogo para cima, como vocês falaram. O próximo que se lasque. É complicado, eu acho... E se você olhar a lista de vereadores que votou a favor da abertura do impeachment do Crivella, sim, e depois olhar a lista de vereadores que mudou de opinião na sequência, e depois olhar o que aconteceu, você vê direitinho. Não, eu vi mais ou menos assim, até tem alguns da minha região que participaram disso também, mudaram de ideia. Mudaram de ideia. Mas o que acontece? Eu acho que poderia ser feita uma comissão antes desse orçamento. Entendeu? O porquê, ele justificar o porquê o aumento desse gasto. E pelo que eu estou vendo, eu não conheço o assunto a fundo, mas parece que não há uma justificativa plausível para que ele aumente o orçamento em, vamos botar, 4 bi? Porque veio 28, arredondando para 28. Se esse ano arrecadou 28... Você está tocando no ponto fundamental. Essa comissão que você está chamando, na realidade, é a Câmara dos Vereadores. É o papel dos vereadores chiar e ler esse material com afinco, debater esse material com afinco, ter assessores no seu gabinete que sejam técnicos, que consigam ler e entender. O vereador não precisa entender. O vereador pode ser uma liderança que não tem esse conhecimento técnico, não precisa. Mas ele tem que ter um assessor técnico que vá conseguir ler essa bagaça toda, que nem eu entendo, que eu não sou economista, né? E vá conseguir destrinchar e criticar isso daqui. Porque esse debate precisa ser feito na Câmara. Essas leis de orçamento, elas são de iniciativa do prefeito, do executivo. Mas o vereador, ele pode fazer emendas, ele pode criticar, ele pode chamar o Ministério Público junto, dizer que aquilo é ilegal ou irregular. Ele pode chamar o Tribunal de Contas. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, então a gente tem um Tribunal de Contas aqui no município. Tem muita coisa que o vereador pode fazer. E vamos pegar o exemplo que está acontecendo agora com desse PL 1784, que são as diretrizes orçamentárias. Nesse momento, a gente está fazendo várias
Quando fala a gente, é a cidade, não sou eu. A gente está fazendo várias audiências públicas, né? Então, audiência pública com secretarias de educação e com entidades da sociedade civil ligadas à educação. Mesma coisa para a saúde, mesma coisa para várias áreas da administração pública e de interesse da sociedade. É importante que a sociedade participe através das audiências públicas para debater as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Agora, se vira uma espécie de reunião de condomínio, sabe? Aqui no meu prédio, por exemplo, são 2 blocos de 20 andares, 4 apartamentos por andar. Você faz uma reunião de condomínio, aparecem 5. Então, fica difícil também. Agora, tem um outro ponto. Isso, a audiência pública é importante para trazer responsabilidade da sociedade civil para participar também da elaboração do orçamento. Eu acho isso interessante. Tem outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Olha quais são os vereadores que estão participando nas audiências públicas para debater o orçamento com a sociedade, né? As reuniões. Você vai ver que muitos poucos vereadores estão participando ativamente dessas discussões. Eu acho que debater orçamento para o ano seguinte deveria ser mandatório, deveria ser obrigatório a presença maciça, proibido faltar sobre pena de perder o mandato, Perda por exemplo. do mandato. Devia ser, porque eu acho que não existe nada mais nobre, mais importante ou mais raiz da função do vereador, que é fiscalizar o orçamento. Quando sai a época da EDO no primeiro semestre e a LOA no segundo semestre, devia ser quase que norma, quase que obrigação ele participar ativamente dessa discussão. E não é o que está acontecendo. A gente não está vendo os vereadores se engajando nessas discussões. Isso é um outro problema muito sério. Vereadores são responsabilizados também, os vereadores que votam a favor? Não. Então, não tem nenhuma penalidade para essas pessoas, porque, por exemplo, tem um orçamento que ele é dado de acordo com a perspectiva do executivo. Ele coloca o valor lá que ele quiser sem ter que justificar. Os vereadores votam a favor. Porque só quem vai ser penalizado vai ser o executivo, e não os vereadores que votaram também a favor, sem justificar também, sem a devida justificativa. Porque o papel dele é fiscalizar. Para penalizar os vereadores, a gente tem que não reelegê-los. Nós, como população, temos que fazer a nossa parte de não reeleger esses vereadores. Mas aí, como o Bruno falou, né, a sociedade tem que participar ativamente das audiências públicas, e isso não acontece. Não acontece por parte de quem deveria ser feito também, que são os vereadores que estão lá. Imagine a população. E eu acho que há pouca transparência. Para a gente ter acesso a essas informações, nós temos que pesquisar. E hoje a vida está muito corrida, uma série de coisas. Então, as pessoas, pelo menos na região onde eu moro, geralmente chegam 11 horas da noite. Você acha que eles parariam para ver orçamento, uma série de coisas, pesquisar? Eu acho que deveria haver uma transparência e uma facilidade em relação a essas informações que a população tivesse acesso. Por exemplo, nesses 10 minutos, falando somente de orçamento, eu já aprendi uma série de coisas que eu não sabia. E eu acho interessante a população saber a importância, e eu acho que o nosso papel agora, independente de eleição, qualquer coisa, é orientar essa população que daqui para frente nós possamos fazer algo diferente e participar para a melhora do nosso município. Transparência é um dos pilares da gestão. A gente precisa ter um choque de gestão no Rio de Janeiro, e a transparência é uma delas. Para vocês terem uma ideia, o portal da transparência da prefeitura é uma piada. Ele lista as empresas públicas e só, não tem nenhuma informação sobre as empresas, não tem nenhuma... Sim. A gente Ricardo, você queria comentar, Ricardo? Real. Vocês já destacaram os pontos importantes, né? Quer dizer, há uma dificuldade também efetiva de você fazer um prognóstico de arrecadação, então tem sempre uma margem aí Sim. Agora, tem as situações que vão surgindo, né? Isso que dá a impressão que o orçamento acaba virando só uma baliza bem genérica, e na medida que as coisas vão acontecendo, a prefeitura vai alterando rubricas, vai criando mecanismos. Por exemplo, agora, há pouco tempo atrás, o Crivella conseguiu, junto do Tribunal de Justiça, suspender o pagamento dos precatórios. Está tudo suspenso. Então, você é um credor, mesmo os precatórios alimentares, né? Oriundos de causas ganhas por pessoas que 10, 15 anos estão brigando na justiça por ver reconhecido uma diferença de pensão, uma diferença salarial, algum valor seria reconhecido pela justiça, emite o precatório
O Tribunal de Justiça, agora, na maior tranquilidade, a pedido da Procuradoria do município, suspendeu todos os pagamentos. Então, eu fico imaginando como é que isso se reflete dentro do orçamento, né? Porque o município, o precatório, ele é agendado com um ano de antecedência, né? Você tem que agendar até o mês de julho para pagar no ano seguinte o precatório, né? Então, já é o valor que você tinha que receber lá. Só um exemplo, né? Você tinha um orçamento, na prática, isso já mudou. Outra dúvida que eu tenho, que eu estava comentando até com Gisele, Bruno e tal, são essas dívidas ou supostas dívidas da prefeitura, né, com fornecedores, com concessionários, que isso está ganhando aparentemente um volume imenso, né? Tem briga com a concessionária do VLT, tem divergência com a Ciclos, que é a empresa lá que trata o lixo, lá tem lá o aterro sanitário, né? Tem dívida com as organizações sociais, né? Então, como é que esse acúmulo de dívidas? Então, eu acho que a prefeitura fica passando dinheiro de uma rubrica para outra, né? Para poder ir fazendo a quitação, né? desses débitos, né? Eu acho que, aí voltando ao ponto que a Gisele destacou, eu acho que se a gente não arrumar a casa, né, não consegue arrumar o orçamento, né? As duas coisas vão ter que andar junto, né? Tem que acabar a bagunça. Tem que acabar a bagunça. Né? E quando tiver bagunça, o orçamento, de alguma maneira, vai refletir essa bagunça. Gente, eu vou sair rapidinho e vou voltar, porque eu quero muito ouvir o Ricardo e eu não estou conseguindo. Só um minuto. Deixa eu trazer... O Ricardo está perguntando aqui se pode participar, que ele ficou com vontade de participar da audiência pública. Via de regra, as audiências estão abertas. É chegar na Câmara dos Vereadores e entrar, mediante cadastramento e tudo mais. Não sei agora, com a questão da pandemia, como é que estão os detalhes. Não, assim, você pode participar, claro, como ouvinte, né? Para você ter a palavra, você tem que ser Bruno, convidado acho que para essas poder falar. audiências públicas agora estão sendo virtuais, né? Elas são virtuais. Ah, tá. Não, porque eu cheguei a participar da audiência pública. Oi. Agora sim, agora eu estou ouvindo. Agora entrou. Viu? Não, a informática tecnologia. É uma maravilha. Eu só fiz um comentário seguinte para concluir, de que se nós não arrumarmos a casa, não arrumarmos a prefeitura, ou seja, de você saber onde é que você quer gastar, controle de funcionário, quantos funcionários você acha que é possível realmente manter, não é isso? Quer dizer, quais são os setores, qual é a prioridade que você tem para gastar, você não consegue arrumar o orçamento, né? O orçamento é meio que o resultado da casa arrumada. Se você tem uma casa arrumada, a nossa casa, se está arrumadinha, você sabe quanto você vai gastar de luz, né? De despesa extra, né? Então, as coisas estão ligadas. E a impressão que me dá a prefeitura hoje, tudo bem, você pode dizer que existe uma queda de arrecadação, é verdade, que dificulta, mas é que eles vão fazendo na medida que as coisas vão acontecendo, né? E vão tirando de um para colocar o outro. Aí você vê aquele evento que houve, eles não pagaram as organizações sociais, né, os funcionários que cuidam dos hospitais municipais, né? Aí houve um bloqueio, uma determinação, uma ordem judicial para bloquear os valores que estavam sendo transferidos, né, da União para a prefeitura. Acontece que esses valores estavam sendo transferidos ou não, já tinham rubrica certa, entendeu? Então tiveram que voltar atrás, que não podiam penhorar recursos que já tinham a destinação certa para garantir o pagamento. Por quê? Porque as organizações sociais não estavam pagando seus enfermeiros, funcionários, né? Alegando que a prefeitura não pagava, o que é verdade. Como a prefeitura não paga, muito empreiteiro, muito fornecedor, eles simplesmente não pagam. Não é isso? Como eles deixam de pagar uma opção de coisa. A briga dessa Ciclos, que é a que mantém o aterro sanitário. Acho que o aterro sanitário agora é Gramacho. Não, Gramacho era o outro, né? O aterro sanitário em vigor agora, que substituiu lá o lixão, tinha o lixão de Gramacho, eles montaram aquele aterro. Seropédica. O aterro sanitário de Seropédica, a Ciclos fala em mais de 70 milhões de dívida da prefeitura com eles. E você imagina como é que deve estar aquele aterro sanitário. Gisele, até aí para você... Vamos fazer uma visita lá naquele aterro sanitário, que eu vou te contar, mano.
com essa dívida da prefeitura com eles, eu quero ver quem está recolhendo aquele chorume, gás metano. Aquilo ali deve ter uma piada, né? A questão do saneamento. Não tinha que fazer uma visita lá para ver, né? A questão do saneamento, para mim, é a causa número 2, é a prioridade número 2. A prioridade número 1 é a educação. Sem querer desviar o foco, mas é que a soma de dívida da prefeitura, eu fico assustado cada vez que eu vejo uma nova... Eu adoro a síntese do Fred, né? Choque de gestão, tolerância zero com a corrupção, porque tem que acabar com a bagunça. Sintetiza o Rio de Janeiro, sintetiza o que a gente está vivendo hoje, o que a gente precisa. Deixa eu só fazer um comentário em cima daquilo que o Carlos colocou. Sim, você pode participar de audiências públicas, você pode assistir, e agora que o Palácio Pedro Ernesto está fechado por causa da pandemia, todas as sessões plenárias da Câmara de Vereadores, inclusive as audiências públicas, estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, e também pelo canal da Câmara na NET, na televisão, que é a TV Câmara, se eu não me engano. Então você pode acompanhar ao vivo tanto as audiências públicas, quanto as sessões extraordinárias que estão acontecendo para a votação desses PLs que a gente está comentando aqui. Gente, já avançamos em mais de 30 minutos da live, a gente tem outros assuntos para comentar. Eu queria trazer, talvez, aqui para discussão, o assunto do PL 1813, que, na verdade, ele nasceu com o assunto sendo o PL 1813, mas o assunto como um todo é essa confusão toda que rolou essa semana com relação aos empréstimos consignados. Então, para quem não sabe, o servidor público municipal ele pode ir numa instituição financeira, como, por exemplo, o Banco Santander, que é um dos principais credores dessa modalidade, e contratar um empréstimo consignado, um empréstimo normal, um empréstimo pessoal, né? Por ser servidor público municipal, o consignado ele tem desconto em folha, então tem garantias, a instituição financeira tem uma série de garantias, e por conta disso a taxa de juros também é menor. Então, muitas vezes, muitos não só da ativa, mas também pensionistas, fazem acordos com crédito consignado, e surgiu a seguinte ideia: vamos suspender a cobrança do consignado durante esse período de pandemia, né, para facilitar, para favorecer a vida do servidor público municipal. Só que isso, para mim, é um tiro no pé, a gente vai explicar por quê, e o Ricardo também quer iniciar comentando alguma coisa disso, né, Ricardo? Bom, me coube aí a análise desse projeto de lei 1813 de 2020, enviado pelo Executivo, que é pela Prefeitura para a Câmara, exatamente isso. Quer dizer, ele suspendia, no período que ocorria a pandemia, né, a cobrança e a transferência para as instituições financeiras dos empréstimos consignados. Então, você tem um empréstimo consignado lá no Santander, certo? E pelo projeto do prefeito, certo? Eles iam determinar de forma unilateral a suspensão da transferência. Então, se ele tivesse descontado de você a parcela para pagar o teu consignado, certo? Em princípio, ele ia estornar esse dinheiro para você e não ia repassar para a instituição financeira. Esse, essencialmente, é uma medida que teria uma repercussão popular, evidente, ano eleitoral, porque muita gente tem consignado, né? Então a ideia é de você, né, suspender a lei do calote. Exigência. Estabelecer isso. Então, claro que tem um apelo, vamos dizer assim, popular, tal, né? Vamos dizer assim, dentro, pelo menos, vamos dizer assim, na área de servidores ativos e inativos. Agora, o problema que bateu já de cara lá na presidência da Câmara é que a inconstitucionalidade da medida é evidente, porque a Constituição expressa no artigo 22 que política de crédito é da União, é competência da União. Então, o município não pode dispor em matéria de política creditícia. Além disso, seria uma interferência unilateral e ilegal num contrato entre as partes, entre o tomador de empréstimo e a instituição financeira. Então, a fragilidade, a meu ver, era grande, mas os vereadores já tinham aprovado em primeira votação. Já estava indo para a segunda votação essa medida. E aí, foi até o Bruno que me alertou, né? Na verdade, esse PL, eu imagino que ele tenha sido abandonado, e a Prefeitura, em 17 de junho, baixou o decreto 47.536, em que, na verdade, a partir de uma negociação com os bancos,
especificamente com o Santander, que o Santander é o dono da conta aí municipal, né? Através do Santander que são pagos funcionários, ativos e inativos. O que aconteceu foi o seguinte, eles estabeleceram que os bancos, as parcelas para pagar o empréstimo consignado, em vez de 120, hoje o máximo de parcelas que você pode fazer um contrato é de 120. Eles passaram para 144 meses. Então, estenderam para 144 meses a quantidade de meses na parcela. E estabeleceram que, mesmo durante a pandemia, as instituições financeiras devem ofertar o empréstimo consignado ou refinanciar o saldo devedor, ambos com carência de 180 dias. Ou seja, na verdade, esse decreto reflete esse acordo dele com os bancos, que saiu daquela posição inicial e agora foi o seguinte, olha, vocês, quem quiser aí, vocês dão um novo empréstimo consignado, e só que vai ter 180 dias de carência. Né? Ele começa a pagar daqui a 180 dias. Ou, quem achar melhor, refinancia o saldo devedor do consignado e reacerta, de acordo com essa nova quantidade de parcelas possíveis, a quitação das parcelas que ficarem suspensas nesse período. Mas agora mudou muito o perfil, porque agora é um decreto alicerçado num acordo com a instituição financeira e certamente para o servidor que achar que é vantagem, né? Ele vai lá no banco e acerta. Eu só não sei se eles já acertaram também com o Itaú, com outros bancos. Com o Santander eu tenho certeza. Agora, a prefeitura está fazendo uma demagogia. A prefeitura está anunciando como se nessa repactuação, em função da queda da Selic, que os bancos vão poder fazer uma taxa menor. O Santander já negou isso. O Santander já disse que são as mesmas taxas e não vão mudar a taxa. Então, a questão só é de você suspender, né? A taxa não vai mexer em taxa de juros. Eles vão suspender e aí você ou refinancia o teu saldo devedor, um número de parcelas maior, ou você contrata um novo consignado com carência de 180 dias para começar a pagar. Bom, eu acho que, vamos dizer assim, é uma medida nitidamente com caráter eleitoreiro, mas agora, pelo menos, eles negociaram com os bancos, quer dizer, eles estão dentro do critério legal, me parece que agora não há nenhuma ilegalidade. O projeto de lei era flagrantemente inconstitucional e, pelo que eu apurei, a Febraban já tinha, inclusive, notificado o Jorge Felipe, o presidente da Câmara, dessa inconstitucionalidade. Isso é gerar uma discussão jurídica e muito possivelmente a prefeitura ia pagar. Então, pelo que eu pude apurar, é nesse ponto que nós estamos. Né? Eu vou... Não sei se ficou claro ou se é meio confuso. Não, ficou claro. Eu só vou... Eu até estou trazendo aí o comentário da Lívia Bonatti aqui na tela, porque eu concordo muito com isso que ela colocou. Os servidores não ficaram, em momento algum, sem receber salário. Né? Aí você fala, mas de repente na família do servidor tem alguém que teve algum impacto. Bom, todo mundo está sendo impactado. Agora, quem não é servidor público municipal está pior ainda. Tem muita gente que ficou absolutamente sem renda nenhuma. Né? Verdade. Então, eu acho que esse PL não é uma boa. Eu acho que vamos analisar o mérito. Eu acho que o mérito não procede. Eu acho que, conceitualmente, esse PL é uma aberração. Primeiro, ele a Câmara Municipal tentando legislar sobre um tema que não compete a ela, que é a política de crédito, né? Onde existe claramente, inclusive já com jurisprudência, o próprio STF já apaziguou a situação, então, realmente a Febraban tem razão. Se a prefeitura simplesmente suspende o repasse do consignado, o banco vai na conta corrente do servidor e faz o desconto lá na hora. Eles têm direito a fazer isso, a lei permite que eles façam isso. Então, para o servidor que quisesse fazer isso, esse é um tiro no pé. Pois isso inclusive foi feito em Minas. Então, isso tem que ter muito cuidado. Você, servidor, saiba que, a partir de agora, o Crivella negociou, portanto, tudo, fazendo um resumo até do que o Ricardo falou. Você agora pode, se quiser, não é obrigatório, mas se você quiser, você pode ir ao Banco Santander, né, e falar, eu quero refinanciar nas novas, como crédito consignado, nos novos termos que foram aprovados no decreto tal. Porque é um decreto que já veio, inclusive, alinhado com os bancos, com um acordo entre eles. Então, nesse decreto, você pode ficar 6 meses sem pagar e refinanciar o saldo devedor
dentro de um contrato maior, que antes era limitada a 120 dias, 120 meses, agora está 144 meses. A taxa de juros não mudou, né? Então, você vai E aí pagar? há que entender o seguinte: por que que não muda? Na verdade, a taxa de juros do consignado já é bem mais baixa do que o normal que o mercado pratica, porque, gente, juros é o preço do dinheiro. Dinheiro é uma mercadoria. Banco vive de intermediação financeira. O banco toma de um lado e empresta para outro. Esse é o business de qualquer banco no mundo. Funciona assim. A mercadoria é o dinheiro. O banco vive de intermediação financeira. Os juros é o preço do dinheiro. Se eu estou te dando dinheiro a um preço menor do que eu jogo no mercado, é porque existe a contrapartida do risco. A partir do momento que nós, no município, os nossos políticos, têm essa brilhante ideia de tentar intervir nessa situação, né, você acaba criando uma situação de insegurança jurídica, de politizar a economia, e o resultado disso, dessa insegurança jurídica, é o risco maior. Com o risco maior, a tendência é que a taxa de juros suba. Então, é o tipo do projeto de lei que não faz o menor sentido para ninguém. Aquele projeto de lei que todo mundo sai perdendo. Não faz o menor sentido. O melhor caminho sempre é o acordo, né? Então, eu acho até que o melhor caminho seria o acordo diretamente entre as partes, a pessoa física conversando com o Banco Santander para renegociar seu contrato, mas entendendo-se que é um consignado, que tem todo o aval da prefeitura, talvez realmente faça sentido uma negociação em bloco, como uma entidade, no caso a prefeitura representando o interesse do servidor público municipal, ok, beleza. Mas o caminho que o negócio tomou, que é um caminho do acordo, do entendimento, é muito, mas muito melhor do que um calote por força de lei. Essa seria a pior das situações, né? E a gente tem vereador, claro, na Câmara de Vereadores, principalmente da esquerda e da extrema esquerda, que defende calote, que defende respeito ao contrato, que defende... Você entende isso? Para eles, o banqueiro é um grande porco capitalista, e assim, não entende como é que o sistema funciona e da importância. Banco, gente, é tão importante em qualquer economia, inclusive as economias socialistas querem ter os seus, porque realmente não dá para gerar uma economia sem uma instituição financeira que faça intermediação do dinheiro entre as partes, entre quem tem dinheiro sobrando com quem precisa de dinheiro para financiar alguma coisa. Então, assim, conceitualmente falando, esse PL 1883, ele é uma aberração e, graças a Deus, que ele aparentemente agora não vai mais andar para frente, porque esse acordo saiu, o decreto formaliza ele. Eu só acho que o servidor tem que pensar muito antes de renegociar, porque pode ser um tiro no pé também. Se você não perdeu emprego, se você não está passando por dificuldade financeira, não renegocie. Não mude o seu contrato. Vá até o fim, pague menos parcelas, vai pagar menos juros, vai gastar menos dinheiro, né? Se você realmente está numa situação se você realmente está numa situação de perigo, então, sei lá, algum parente seu perdeu o dinheiro ou crítica, aí sim, considere a opção de refinanciar o seu saldo devedor. Se não, gente, não faça isso. Continue o contato que está hoje, que é o melhor negócio que você faz. Essa é a minha opinião. Exatamente. Encerra logo esse pagamento de consignado. Começa a fazer uma poupancinha. A gente está precisando estimular. O pessoal acha que não tem que poupar. Tem, você ganha pouco, tá bom, mas tem que poupar uma coisinha por mês, que seria R$10, que seria R$20, né? Para depois você poder investir em alguma coisa. A gente tem que criar um pouco, a gente tem pouco essa mentalidade aqui, eu acho, de poupança, né? Na população. Não adianta acreditar só o fato de que, em geral, as pessoas ganham pouco. É verdade, as pessoas, em geral, ganham pouco. Mas não custa nada. Eu falo isso porque eu fiquei impressionadíssimo vendo, porque eu frequento o INSS, tá? Não só como advogado, mas na época estava tirando. Eu estava ouvindo duas pessoas na fila conversando, eu fiquei impressionado. Ele era do Parque União ali, e ele dizia assim para o outro: pois lá no meu bairro, eles me chamam de Marajá. Mas por quê? É porque eles ficam lá bebendo cerveja no fim de semana e eu e meus filhos vamos rodar a laje lá. E a minha casa hoje já tem três pavimentos que nós fizemos. Pô, eu fiquei impressionado. Tem pessoas que têm essa noção, não é isso? Ele tá gastando. A pessoa me chama de Marajá, porque o pessoal fica tomando cerveja. Mas eu e meus filhos fomos rodar laje. Bater laje, né? Bater laje, né? Que é o termo, né? Vamos bater a laje lá. Parque União. Mas isso é realmente, se você não consegue poupar com pouco, quando você tiver muito, você também não vai conseguir poupar. Rodrigo, eu também acho. Entendeu? Você tem que mudar a mentalidade. Isso. Eu acho que o propósito ele vem antes dos recursos. Isso. Então, o que
acontece? Se você tiver um propósito, se você não tiver propósito, quando vierem os recursos, você não vai conseguir desenvolver nada. Ah, vou esperar chegar a uma condição financeira para poder fazer algo. Você vai chegar a essa condição financeira e não vai conseguir fazer, porque você não tem propósito para aquilo. Você vai ter dinheiro, você vai ter recursos para fazer, mas aí você vai pensar, porque vai aparecer uma série de coisas que você pode fazer, uma série de oportunidades, e você não vai focar em nenhuma. Pessoal, 45 minutos de live. Alguém quer comentar mais uma coisa sobre esse consignado? Senão eu vou passar para o próximo assunto. Próximo assunto, então. Para mim... Então, seguindo aí no sentido horário, né, começou com Gisele e Ricardo, agora eu vou botar aqui um assunto interessante, que é o PLC 174. Esse cara não sai da nossa agenda. Eu acho que já é a terceira live que a gente faz, onde esse cara aparece, mas é importante ele aparecer, é importante a gente continuar entendendo as coisas que estão acontecendo nele. Rapidamente, um mini flashback aqui para o pessoal entender o que é o PLC 174. Em dado momento, algumas semanas atrás, o Crivella mandou para a Câmara de Vereadores esse projeto, que tem por objetivo legalizar uma série de práticas até então tidas como ilegais com relação à construção civil na cidade do Rio de Janeiro. Não só a construção civil, mas o uso de unidades, por exemplo, unidades de moradia. Né? PLC 174, por exemplo, o meu vizinho aqui pode, se ele quiser, transformar a casa dele numa sala comercial. Isso é muito ruim, porque eventualmente o meu imóvel desvaloriza, porque agora não é um prédio de uso misto. Então, tem umas discussões aí, são bem interessantes, mas, de uma certa forma, sabe aquele puxadinho que você construiu e está ilegal? Sabe aquela calçada que que o teu restaurante ocupou um pouco mais do que devia e também está ilegal? Então, esses diversos pontos ilegais que andaram construídos pela cidade, esse PLC 174 diz o seguinte: olha, não só você me paga uma taxinha agora e fica tudo certo, como eu vou inclusive formalizar que a partir de agora isso pode. Então, através do PLC 174, uma série de normas, de padrões urbanísticos de construção civil, que até então eram tidas como ruins, passam a valer, passam a estar cobertas por lei, desde que você pague uma contrapartida financeira. Então, esse projeto ganhou o apelido de Pagou, Passou. Ou então, o outro apelido que ele ganhou é Pagando Bem que Mal Tem. Né? E também é chamado da Lei da Mais-Valia. Então, a gente está trocando o padrão urbanístico da cidade, abrindo mão disso, permitindo uma série de aberrações em troca de dinheiro. E, claro, o Covid é sempre a desculpa, né? Você olha o PL e você vê claramente que ele foi construído por interesses de grupos específicos. Está aqui a cláusula que atende os hotéis, está aqui a cláusula que atende os restaurantes, você percebe claramente. Aqui é um grande apanhado de pessoas que têm algum tipo de pleito, algum tipo de consideração, que quer fazer alguma coisa que é territorial proibido, juntou isso num grande Frankenstein e colocou o Covid como desculpa. Não, porque nós precisamos arrecadar, porque a arrecadação está baixa, então esse é um momento, de repente, a gente abrir mão de uma coisa aqui. Só que assim, o que é feito na cidade do Rio de Janeiro agora, né, vai ficar para sempre. Qualquer construção fora do padrão, qualquer coisa fora do gabarito, vai ficar para sempre, em troca de dinheiro. Então ele é muito ruim. As entidades da sociedade civil ligadas à arquitetura e urbanismo estão em todas as audiências públicas se manifestando absolutamente contrárias a esse PLC, ainda mais porque ano que vem nós teremos a revisão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro e os trabalhos de revisão do plano obviamente já começaram, desde agora, né? Os técnicos responsáveis por isso da prefeitura já estão trabalhando nisso para chegar no ano que vem com um plano diretor que possa ser aprovado. Esse é o caminho correto da coisa, não é chegar agora com o PLC, tentando legalizar um monte de coisa que é território ilegal em troca de dinheiro, que você vai realmente trazer algum benefício para a cidade do Rio de Janeiro. Então, estou dizendo isso tudo só para contar um pouco da história, mas o fato é, criou-se dentro da Câmara de Vereadores um bloco pró-governo que quer aprovar esse negócio de qualquer jeito, e o bloco da oposição, que inclusive nós temos aqui um centrão aqui na Câmara de Vereadores também, tá? Então existe lá o bloco mais ou menos do centrão que também está com a oposição, que também não quer que esse PL passe. Então está tendo uma guerra, e o ápice dessas discussões aconteceu essa semana. Na verdade, bem no começo da semana, onde houve uma audiência pública, onde o presidente Jorge Felipe não participou, e aí coube ao vereador mais velho presente nessa sessão, que no caso era o Paulo Pinheiro do PSOL, coube a ele presidir a sessão, que designou a vereadora Rosa Fernandes como sendo a relatora do processo,
relatório do caso daquela reunião, daquela audiência, e que pediu vistas do negócio, e aí encerrou a sessão e ficou por isso mesmo. Ou seja, é uma forma regimental de você adiar a discussão e levar para debaixo do pano para que essa coisa se prolongar por mais tempo, né, esperando, enfim, sabe-se lá o quê. E aí a semana começou com a temperatura altíssima. A sessão da Câmara de Vereadores de terça-feira foi marcada por acusações do tipo a manobra, usando do regimento da Câmara de Vereadores para poder manobrar, para poder impedir o trâmite do PLC. Existem vereadores entrando com questão de ordem e, muito provavelmente, o que eu acho que vai acontecer é que essa sessão que foi realizada em caráter ordinário será anulada, porque pelo regimento interno, e aí o vereador Paulo Messido foi catar no regimento, nas entrelinhas de uma questão que diz que isso que eles fizeram, de fazer uma sessão virtual, porque o Palácio Planalto está fechado, fazer uma sessão virtual para poder debater a audiência pública, né, não pode, hipótese alguma, ser considerada uma sessão ordinária. Tem que ser uma sessão extraordinária. Porque pela sessão ordinária, às segundas-feiras, naquele horário, desde que fosse dentro do Palácio Ernesto, poderia ter feito tudo isso. O Paulo Pedro ter sido presidente, a Rosa Fernandes ter sido relator, isso poderia ser problema algum, desde que fosse reunião ordinária. Como não foi no Palácio Ernesto, estava lá uma cláusula num dos artigos lá do regimento interno, classificando claramente, dizendo claramente que não pode ser uma sessão ordinária, tem que ser extraordinária, e corre um outro rito, e muito provavelmente essa reunião vai ser considerada inválida. Isso é o que eu acho que vai acontecer, mas o presidente Jorge Felipe pediu o prazo regimental que ele tem para poder responder essa questão de ordem. Resumindo, toda essa bagunça só vai se resolver na terça-feira que vem. E a resolução é dizer, na próxima sessão plenária, a resolução vai ser dizer se aquela reunião aconteceu no começo dessa semana que passou, valeu ou não. Com isso, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, a semana da Câmara foi muito em cima disso. Não se votou quase nenhum projeto de lei, não se fez nada, praticamente, gastou-se quase todo o tempo nessa discussão regimental. Era isso que eu tinha para passar. O maior absurdo de tudo é regras temporárias para consequências permanentes, né? A regra temporária, por um período de tempo você consegue fazer aquilo e depois aquela consequência a gente vai lidar para o resto da vida. Eu tenho uma amiga que é arquiteta, que ela fala que são os esparadrapos nas nossas montanhas, né? A gente vê caminhando, às vezes, olha, um morro assim, tem um prédio, né? Que parece um esparadrapo no meio daquele morro lindo, que era para ser um morro bonito, e não com um esparadrapo ali no meio. Perdão, Rodrigo, eu pulei você. Nada, que isso, imagina. O que acontece? O que me parece? Que é uma corrupção legalizada, uma corrupção legal. Porque você paga por uma coisa ilegal e ela se torna legal. Nós temos um bom exemplo das construções que aconteceram no museu. Essas construções que foram feitas de formas ilegais, será que elas tiveram um profissional para desenvolver essa obra, esse puxadinho, uma série de coisas? Além de, vamos supor, a estrutura não ser uma coisa que você tenha vamos botar assim, uma segurança, você não tem uma segurança em relação à estrutura, você está dando um mau exemplo para que as pessoas façam coisas ilegais e possam pagar por isso e ter sua obra legalizada. Então, você abre um precedente muito perigoso. Porque, por exemplo, por que um restaurante na Zona Sul pode aumentar o espaço dele e eu, vamos supor, num pé do morro não posso fazer um puxadinho e pagar também essa taxa, que seria mínima, e ter minha obra legalizada? Aí a gente cai naquele problema, leva a risco de um montão de pessoas com obras que realmente são duvidosas, materiais duvidosos, não tem um profissional qualificado para fazer aquela obra, porque em grande parte da população não tem um engenheiro, não tem um técnico. O pedreiro é tudo. Ele é mestre de obras, ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele é tudo. As pessoas desenham no papel. Então, você está fazendo o quê com essa PLC? Você está dando o aval para que a pessoa possa fazer sua obra da maneira que ela quer, sendo que você vai ter que pagar um pouquinho a mais. E isso reflete o quê? Parece que é o quê? Fiz errado, mas paguei, então tá legal. É um tipo de corrupção, sendo que é uma corrupção hoje, que eu acredito, legalizada, porque não tem cabimento. Rodrigo, gente liga tanto. Rodrigo, deixa eu só lembrar você que eu acho que esse é um dos pontos mais falhos atualmente da fiscalização. Lembrar vocês ali na ladeira dos Tabajaras, os caras estavam há 3 anos construindo um prédio de apartamento em área de preservação, lá em cima da ladeira do Tabajara.
Não sei se vocês conhecem a ladeira Tabajara ali em Copacabana. Conheço. É um mundo, né? Durante 3 anos, entrava caminhão naquela ladeira ali, com tijolo, entendeu? Eles construíram 2 lajes inteiras. Aí veio para a televisão, saiu num jornal da Globo e tal, a prefeitura teve que ir lá, entendeu? E botar abaixo. Mas depois, quer dizer, ninguém via isso, meu Deus do céu. Como é que não viu caminhões e caminhões de tijolo? Né? Então, independente da obra, o impacto Musema, você acabou de falar da Musema, né? Eu acho que é uma das áreas mais falhas da prefeitura de fiscalização dessas obras irregulares. Nós temos uma questão muito grave no Rio de Janeiro, que são os imóveis irregulares e a necessidade de regularização fundiária. Então, a gente vai ter uma questão aí para discutir no longo prazo. Dificilmente a gente vai conseguir uma solução bonita para isso, porque foram anos, décadas que fizeram vista grossa para muita coisa errada. E não vai ser agora que a gente vai colocar, que a gente vai dar uma de toque e querer colocar tudo redondinho e certinho, porque a gente tinha que ter resolvido isso lá na década de 80 e não ter deixado a coisa chegar aonde ela chegou hoje. Né? A gente tem aí questões de inventários que não foram abertos, puxadinhos que não foram registrados, obras, o pessoal comprou terreno, fez a casa e não registrou a obra da casa. Então, a gente vai tem um trabalho grande a ser feito, que vai ser um trabalho que vai requerer assim, um bom grupo técnico sentando, não vai ser discutido por meio de projeto de lei, vai qualquer jeito, não é isso. A gente vai precisar de um bom grupo técnico, tributário, uma galera bacana aí pensando numa solução que não vai ser perfeita, mas política não é arte da perfeição, é arte do possível. Né? Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem um problema da regulação de imóveis, a gente tem muita gente na cidade do Rio de Janeiro que não tem título de propriedade dos seus imóveis, e isso fecha muitas portas para essas pessoas. Né? A pessoa que, se ela quiser colocar o imóvel como garantia no empréstimo no banco para poder abrir o seu negócio, ela não consegue porque o imóvel ela não tem um título de propriedade sobre aquele imóvel. Então, assim, a gente tem algo a se pensar, tem muita discussão para fazer. As áreas da cidade não são comparáveis. Não dá para comparar uma comunidade num morro que tem questões ambientais, porque tem a floresta que precisa ser protegida também, tem a questão social da necessidade de moradia das pessoas, com loteamentos irregulares também, que a gente tem muitos, com milícia construindo prédios que a gente sabe que está acontecendo. Então, tem várias particularidades aí que vão precisar ser estudadas e isso é um vespero. E eu acho, assim, o plano diretor seria um bom instrumento para isso. O problema é que o plano diretor do Rio de Janeiro, ele é muito omisso, muito falho em coisas que seriam importantes. O plano diretor, ele meio que fala muito sobre questões que não são necessariamente relacionadas à ocupação do solo, fala-se muito sobre transporte, fala-se muito sobre educação também. E, na verdade, o plano diretor, aquilo para o qual ele deveria servir, que é ordenar a ocupação do solo, acaba sendo um tema coadjuvante, né? E é importante que ele fosse o tema principal, porque uma vez você está num plano diretor bem feito, isso te ajuda a derivar esse plano diretor em planos mais setoriais, um plano de bairro, por exemplo. Um plano diretor de um bairro, de uma comunidade, de uma região. Hoje nós não temos isso. A gente tem, na verdade, um grande plano diretor para a cidade como um todo, muito high level, que a gente chama, né? E que não endereça questões importantes que o plano diretor deveria endereçar, como a ordenação do uso do solo. A regularização fundiária é importante também, vocês comentaram da questão do restaurante. Se você hoje é microempreendedor individual, o MEI, né, pela Lei da Liberdade Econômica aprovada pelo governo federal, você estaria isento, não precisaria mais, não seria mais obrigatório você tirar o alvará de funcionamento da prefeitura, né? Isso, por exemplo, ajuda quem, no caso, não tem a posse do terreno onde mora, né, alguém que tem alguma... Somente quem está em comunidade, né, que está dependendo de algum tipo de regularização e ordenamento do uso do solo, não impede essa pessoa de, por exemplo, usar o seu endereço para poder exercer a atividade de microempreendedor individual. Isso eu acho que é um avanço, bola dentro do governo federal, isso foi aprovado no ano passado, nem recente, mas o Rio de Janeiro ainda não está adequado. Então, hoje, se você, por exemplo,
abrir como um negócio como o MEI, você ainda está sendo requerido a ir na prefeitura e tirar um alvará de funcionamento, e aí começam esses problemas. Uma das coisas que a gente tem que brigar é porque a legislação municipal, que os sistemas, inclusive, da prefeitura se adequem à legislação maior, que nesse caso já regulamentou essa situação. Muito bem. Vou passar para um outro ponto, então, uma outra discussão. Aí o Rodrigo queria comentar sobre esse PL aqui, ó. 1767 dispõe sobre a criação de abrigos públicos para o isolamento social das pessoas com casos suspeitos ao diagnóstico de Covid-19. Esse PL está na agenda para a semana que vem, não foi votado ainda, mas diz aí, Rodrigo, o que é que só você viu? Eu achei que foi uma estratégia populista, porque é muito complicado você tirar uma pessoa, vamos supor que seja um provedor, vamos supor que seja um pai de família, ele está com suspeita de Covid, mas ele que gera toda a renda da sua casa. Ela não foi bem esclarecida para a população em geral, entendeu? A maior parte da população não tem conhecimento. E como que vai ser feito isso? Eu via algumas coisas na televisão também, que a prefeitura estava disponibilizando hotéis de luxos na Zona Sul, uma série de lugares, para essas pessoas, sendo que para idosos somente, no caso, né? Não para pessoas com suspeita de Covid. Então, o que acontece, Bruno? Eu, analisando como cidadão essa PL, eu acho que é necessariamente populista. Por quê? Porque é muito complicado. A gente fala de suspeita de Covid, tá? Suspeita de Covid. O que nós precisamos saber antes? Se a pessoa tem Covid ou não. Então, o dinheiro que vai ser gasto alugando um espaço, realocando essa pessoa, porque primeiramente não é feito logo o teste para saber se a pessoa tem Covid ou não. Aí vamos supor, você cria um abrigo com pessoas com suspeita de Covid e tem outras pessoas também que já têm o Covid. De repente, aquela pessoa que estava com suspeita estava com uma outra doença pré-existente e vai pegar Covid nesse abrigo. Entendeu? Essa lei, para mim, basicamente, é uma lei populista que a maior parte da população não vai ter acesso. Eu acho que ela foi muito mal elaborada em relação a isso. Ela vai ser votada semana que vem, certo? Ainda não está em funcionamento. Mas o que acontece? Eu acho que ela deixa muitas lacunas ainda. Porque eu procurei, eu pesquisei, eu não encontrei explicações para determinadas coisas. Entendeu? Então, eu acho que não deveria passar. A curva, acredito eu, pelo que eu estou vendo, está diminuindo, vai ser votada semana que vem mais uma PL. Eu acho que nós temos outros assuntos muito mais importantes, até mesmo como os testes de Covid, para você direcionar sua atenção a pessoas que já estão com Covid, porque geralmente as pessoas que estão com Covid e não têm um espaço, elas ficam muito tempo no hospital, cerca de 14 dias, vamos supor, da doença. Então, o que acontece? Esse tempo que ela fica já é o tempo necessário para que ela não transmita a doença novamente. E as pessoas que têm suspeita, do Covid, eu acho que elas deveriam disponibilizar mais testes para essas pessoas, ao invés de encontrar abrigos, e fazer essa testagem. Aí sim, pessoas que têm Covid e realmente não têm um local para ficar, não tem como ter um isolamento, sim, destinar a um local específico para isso. E não fazer essa diferenciação entre pessoas que têm e pessoas que estão com suspeita. Não deveria haver suspeita. Deveria haver testagem para todos. Basicamente isso que eu tenho para falar. A gente tem um gargalo muito grande hoje com a questão da Covid, que é o gargalo da testagem, né? E existem dois tipos de testes aí, como biólogo eu posso falar, né? Que o primeiro teste é o teste que você detecta a molécula do RNA do vírus, Sim. você vai direto lá e detecta a presença do vírus. E o segundo tipo de teste, você detecta a imunidade para o vírus. Esse segundo tipo de teste, ele tem uma possibilidade de erro, né? Mas ele demora, porque você demora a desenvolver a imunidade. Então, como você está detectando a imunidade que você desenvolveu em relação ao vírus, ele não pode ser aplicado logo no começo. Eu sei que no começo do ano, por volta de março, logo que começou essa questão da Covid, o governo federal ele convocou todos os profissionais das carreiras ligadas à saúde, né, para um curso obrigatório, e eu fui convocada.
Na época, a gente até comentou, eu e os meus colegas comentaram, que a gente achava que a gente ia para um laboratório fazer justamente essa detecção das moléculas, que isso a gente sabe fazer. Sim. Né? PCR a gente sabe fazer. E depois isso morreu. Então, assim, para mim, hoje ficou uma resposta que a gente ficou com um gargalo muito grande de testagem. Esse gargalo não é de falta de pessoal, a gente tem pessoal qualificado. Ficou um gargalo muito grande em relação aos kits mesmo de testagem, né? Então, se você não gerencia aquilo que você não mede. Uhum. Você não gerencia aquilo que você não mede. Se você não está medindo, como é que fica, né? Então... Para mim, na verdade, é mais uma forma, infelizmente, a gente está vivendo um momento na política tão complicado, para mim é mais uma forma de ter mais recursos e ter como justificar esses recursos que estão sendo recebidos, sinceramente. Eu fico pensando cidadão, como os historiadores daqui a alguns anos vão estudar o ano de 2020. O que a gente vai ter de estudo daqui a alguns anos? Felizes são os astronautas da SpaceX, né, os únicos que conseguiram fugir do planeta Terra em 2020. Mas, enfim, esse PL 1767, ele tem uma outra coisa também complementando o que o Rodrigo comentou, que é uma daquelas coisas que me deixam triste em vários PLs que cursam, que tramitam na Câmara de Vereadores, que é o seguinte: ele é flagrantemente inconstitucional. Ele cria obrigações de despesas para o Poder Executivo. Então, o vício de iniciativa ele é flagrante. A Câmara de Vereadores ela tem gasto muito tempo em projetos assim. O que vai acontecer com esse projeto, em ele sendo aprovado, é que ele vai ao Executivo e o prefeito Crivella vai vetar. É óbvio que ele vai fazer isso. Aliás, eu tenho lido os vetos da prefeitura, perdão, Alite, por te interromper, mas os vetos são quase todos nesse sentido. O orçamento, como eu falei no começo da nossa live, o orçamento é de competência exclusiva do prefeito. Na realidade, ele propõe e os vereadores debatem o orçamento e votam. Uma vez votado, tudo precisa estar incluído no orçamento. Se não está incluído no orçamento, não pode ser feito. Né? Então, qualquer projeto de lei do vereador que cria despesa que não está prevista no orçamento, o prefeito é obrigado a vetar. E pelo que eu tenho visto aqui, praticamente todos os vetos são nessa linha. Sim. Claro, mas o pior não é isso. Se você cria uma despesa que não está prevista, onde é que você vai arranjar recursos para fazer? Dinheiro para pagar. Isso é um princípio elementar, né? Você só pode gastar o que está provisionado. Né? Agora... O que vai acontecer? Vou te dizer o que vai acontecer. Esse PL vai ser aprovado, ele vai ao prefeito, o prefeito vai vetar, ele vai voltar para a Câmara e a Câmara vai derrubar o veto. Esse roteirinho, ele está acontecendo desde que eu comecei a acompanhar a rotina da Câmara de Vereadores há mais de um ano atrás. Aliás, gente, eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu mando notícias, comentários e análises sobre o que acontece na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro semanalmente. Depois, se vocês quiserem, até coloquei um comentário aí no Facebook. Um dos primeiros comentários no post onde está esse vídeo é o endereço para vocês entrarem no grupo. Então, eu tenho acompanhado e tenho visto o seguinte: o que mais está acontecendo na Câmara é isso. Os vereadores votam um projeto de lei eleitoreiro, político, um projeto de lei populista, que é flagrantemente constitucional, perdem tempo com isso, leia-se, dinheiro também com isso. Isso vai ao prefeito, que é obrigado a vetar, volta para a Câmara, que derruba o veto, e o prefeito vai e judicializa. E daqui a 2 anos resolve isso na justiça de alguma forma. Esse é o roteiro que está acontecendo e vai acontecer em muitos PLs daqui para frente. É exatamente isso que vai acontecer. A gente está tendo uma interferência de um poder no outro. Isso não é só no município, não. A gente está tendo no Brasil inteiro. Né? A gente está precisando judicializar questões que eram para ser debatidas no parlamento. Mas por quê? Porque a gente está com uma qualidade de parlamento muito baixa. A gente precisa de um parlamento que leia a lei, né? Que leia a lei, que sabe do que se trata, que não pense em termos populistas, né? E que debata. Mas muito disso também, tem muito disso também que é de propósito, Gisele. Não é só a questão, as pessoas falam, mas o nível dos vereadores é baixo, as pessoas não sabem, mas, gente, tem isso também. Mas também tem muita gente esperta. Vou dar um exemplo. Essa semana passada, a Câmara de Vereadores derrubou mais um veto do prefeito. Foi um PL que eu acompanhei lá no começo do ano, no começo da pandemia, que a Câmara votou
o Rio de Janeiro tem um benefício chamado Cartão Família Carioca. Esse Cartão Família Carioca, qual é o objetivo dele? Já existe há muitos anos, tá? Esse Cartão Família Carioca, ele complementa a renda das famílias do município do Rio de Janeiro em situação de pobreza extrema, né? Pessoas que estão inscritas no cadastro do Bolsa Família. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai lá e dá mais um dinheirinho lá, sei lá, 100, 200 reais, dependendo da situação. Tem um limite, mas, enfim, dá um complemento que a Prefeitura dá. Então, no começo da pandemia, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que estende esse Cartão Família Carioca para, não só para as famílias em pobreza extrema, mas também estende para autônomos, ambulantes, profissionais de tipo táxi e etc, etc. Ou seja, para um monte de gente. E é claro que a Prefeitura não tem dinheiro para dar isso. A Câmara votou, foi ao prefeito, mesmo roteiro, Gisele, mesmo roteiro. Foi ao prefeito, o prefeito vetou, foi para a Câmara derrubou o veto e agora vai ser judicializado. Porque o prefeito não tem como gastar porque não está no orçamento. Qual é o ganho político disso? Os vereadores falam, não, mas nós aprovamos um projeto que o governo, o Crivella, ia dar dinheiro para todo mundo na pandemia. O Crivella é que não quis. Tá vendo? Então, ano eleitoral tem essas coisas. Então, a gente às vezes fala, mas por que a Câmara está gastando tempo, dinheiro, né, recurso para votar algo que é tão... Tem muita gente que não dá ponto sem nó. Tem gente realmente que faz... algumas câmaras municipais que fazem leis realmente que não faz o menor sentido, igual uma câmara eu até li num livro uma vez falando que eles botaram uma lei para revogar o artigo, sabe das quantas, da Constituição Federal, ou seja, Câmara Municipal revogando o artigo da Constituição do município, ou seja, nada a ver. Agora, nesse caso especificamente, tem muita esperteza aí, não é ninguém ingênuo, não, tem muita esperteza aí. Diga, Ricardo. Não, é porque eu acho que isso remete para esse problema estrutural do Brasil, que é a melhoria da política. Você vê, o governo federal, e acho que com alguma razão, sempre apresenta a visão de que é preciso descentralizar, é preciso dar mais recurso para os municípios, não é isso? É preciso que, na ponta, né, o prefeito, né, os poderes locais estão mais próximos do cidadão, né, e isso é verdade, né, tenham condições mais de gastar. Aquela ideia de menos Brasília, não é isso? E mais Brasil. Agora, infelizmente, quando você olha as câmaras municipais, em geral, é um desastre, meu amigo. Entendeu? Então, eu fico assim muito mexido, né, por causa disso. Tá bom, em tese está certo, a gente vai descentralizar, a gente quer que o dinheiro chegue na ponta e tal. Mas se não melhorar a política, se a gente não eleger gente boa, né, vai ter o mesmo problema. O dinheiro vai ser mal gasto na ponta, né? O problema do modelo ser mais centralizado ou menos centralizado depende da qualidade política e técnica daqueles que vão operar. Olha, tem muito prefeito bom, tem muita gente boa. Né? Nesse caso, eu acho que tipo, não é nem a qualidade do gasto, é o vereador dizendo com que gastar. Não, eu sei, olha só, mas né? Eu estou partindo de um negócio um pouco mais geral, quer dizer, claro que aí sim. Você, entendeu? Quer dizer, você precisa ter uma Câmara e um Poder Executivo atuando de forma técnica, senão é que nem eles estão fazendo aqui no estado do Rio com o dinheiro do petróleo. Entrava o petróleo, o pessoal fazia calçada de mármore. Não é isso? Essa questão do petróleo é ainda mais complicada. Agora não faz mais. Essa questão dos royalties do petróleo ainda mais complicada. A gente precisa de uma live só para isso. É porque é uma fonte de renda. É o conceito de royalty que não é renda. Enfim, isso daí, nossa senhora. Não, e tem mais, rapidamente, ó. Não, desculpa te cortar, mas só para pegar esse gancho especificamente que você colocou. No Rio de Janeiro não se constrói mais calçada de mármore com dinheiro do royalties do petróleo, porque o dinheiro do royalties do petróleo, desde 2015, está sendo usado para pagar a aposentadoria do funcionalismo público. É verdade. 80% dos royalties do petróleo estão sendo jogados em cima do fundo de previdência para poder pagar aposentado. E não está sendo suficiente, porque em 2018 o Crivella mandou para a Câmara um pedido emergencial para pegar empréstimo no Banco Santander, 300 milhões de reais, para poder pagar os funcionários, os aposentados. Quando eu fui chamada para participar do processo seletivo, né, para vice-prefeita, eu fiquei na dúvida, fiquei tremendo, fiquei nervosa, fiquei ansiosa. Falei, Jesus, eu aceito ou não aceito? E aí eu contactei 2 amigos. Um desses amigos foi o Borob,
que é atuário estatístico das exatas. E ele me mandou o relatório do Tribunal de Contas do município, se você está interessado, está disponível aí na internet, qualquer um pode ler. E ele falou, Gisele, dá uma olhadinha nesses números. Dá uma olhadinha nesses números aqui e me diga se tem alguém além do Fred que consiga resolvê-los. Porque os números do Rio de Janeiro são de chorar. Eu peguei o telefone, eu liguei para minha mãe é servidora da prefeitura aposentada, minha mãe é auxiliar de laboratório, tirava sangue no postinho de saúde. Eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, você está correndo risco de ficar sem salário, vale para minha mãe, vale para qualquer servidor do município. A cidade do Rio de Janeiro está sem dinheiro, as contas, a gente fica falando de conta, coisa chata, conta, né, dinheiro, orçamento. Gente, sem dinheiro você não faz nada. Né? Sem dinheiro não tem salário, não tem nada. E tá uma bagunça. Aí surge a minha mãe é aposentada do município. Como a minha mãe é aposentada do município. Os políticos que estão no poder conseguem fazer campanhas tão milionárias? Não serão os mesmos políticos de sempre que deram causa a essa bagunça que vão resolver a bagunça que eles mesmos criaram. Mas o fundo eleitoral é para isso, pô. É para poder botar dinheiro na mão dessa turma toda, né? Mas é isso aí, você vê um município quebrado, sem dinheiro, e os caras com milhões para fazer propaganda política com o nosso dinheiro. Legal. É isso aí. É um assunto interessante. E outra coisa, a gente estava falando de votação, eu acho que deveria haver mecanismos que inibissem isso. Por exemplo, se eu sei que o orçamento do município é tanto, vamos botar 30 milhões, como que eu vou querer colocar em votação um projeto que extrapole esse valor? É incoerente. É óbvio que não vai passar. Então, deveriam ver. O problema é que passa, vetado, volta. Então, mas isso tudo demanda tempo, demanda dinheiro, demanda uma série de coisas. Aí fica aquele bate-volta. Sim, isso gasta muito dinheiro. É desesperador. É desesperador. Vamos fazer uma conta de padaria. Vou dar uma de meu pai aqui, que meu pai brinca com isso. Vamos fazer uma conta de padaria. Quanto que se gasta para manter o Palácio Pedro Ernesto por um dia? Boa. Quanto de salário de funcionário? A Câmara de Vereadores de Janeiro, a Câmara do Rio é a mais cara do Brasil. Sabia disso? Aí eles passam quantos dias discutindo projeto de lei que não vai dar em nada? Gente, tem que parar, tem que acabar com essa bagunça. Dinheiro jogado fora. Dinheiro que podia estar colocando leito de hospital para a gente não ter maca no corredor. Eu falei, sexta-feira, foi ontem que eu falei isso. O que me motiva é que eu fico com raiva quando eu vejo injustiças. Me dá raiva. Esse foi um dos motivos de participar do processo seletivo do Novo. Por quê? Eu fico com mais raiva do cara que fez a besteira do que com dó da pessoa que está sofrendo. Aí eu me sinto culpada. Eu falo, gente, você tinha que estar com mais dó da pessoa. Não, eu fico com raiva. Não pode deixar isso acontecer. E esse foi um dos motivos que me fez me filiar ao Novo e participar do processo seletivo, porque eu não tinha conhecimento político nenhum, eu fui obrigado a pesquisar, a buscar, estou aprendendo cada dia mais, e eu acho que deveria ser assim com todos os parlamentares. Eles têm que ter uma capacidade técnica mínima para assumir o cargo. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber os parâmetros onde você pode ir com pessoas que sejam técnicas e tenham habilidade naqueles assuntos que possam te auxiliar. Como que acontece hoje? Eu escolho 21 assessores, meu amigo, meu irmão. São pessoas que eu contrato para trabalhar para a população, com o dinheiro da população, mas que eu não contrataria para gerir uma empresa minha. É engraçado, né? Com dinheiro do povo pode, mas agora, para minha empresa, não vou contratar meu irmão, ele não tem formação para isso. Vou contratar uma pessoa que me gere lucro. Agora, serviço público, tudo pode. É por isso que, cara, cada vez mais, infelizmente, o município está entrando nesse buraco. E a população também, eu não tiro a responsabilidade da população, não. Também não. Porque a população, ela tem que se informar, ela tem que parar de dar, tadinha, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não faz nada é a favor. Às vezes eu posto algumas coisas nas minhas redes sociais, eu sou até criticado. Por quê? Porque a população ainda está acostumada, parece aquela pessoa, você coloca uma venda, fulano é o salvador da pátria e ele vai fazer. Sendo que ele faz um paliativo. Nunca o problema real ele E congelou. Atacar. Plano diretor, Bruno estava falando. Sendo que é uma coisa trabalhosa. Ninguém quer isso. E isso não traz popularidade. Então, realmente, os parlamentares não estão preocupados em resolver o problema. Eles estão preocupados em estar bem com a população.
E se eles fazem isso, preocupado com a população, quer dizer o quê? Que a população também está interessada em que eles façam esses tipos de projetos. Projetos o quê? Projeto que... Oi? Vai. A Estelinha, vocês estão nos desanimando, por favor, socorro. Não, a gente não quer desanimar, não. A gente quer estimular a raiva. A gente quer fazer as pessoas levantarem. Quer que as pessoas saiam da indignação. Isso aí. Sair da indignação. Porque realmente sair da indignação e partir para a ação. Né? Eu acho que esse mantra precisa, a gente está precisando disso. A gente vem aí de um ciclo após ciclo, né? As pessoas perderam a esperança. A verdade é essa, as pessoas perderam a esperança. E a gente tem que trazer a esperança de volta. E eu gosto sempre de contar aquela história da caixa de Pandora, que a Pandora era um mito grego, e dentro da caixa de Pandora tinha todos os males do mundo. Pandora abriu e soltou os males do mundo, mas ficou a esperança. E durante muito tempo eu me perguntava, por que a esperança estava na caixa de Pandora? Se a esperança é um mal? A esperança é um dos males do mundo? Né? E eu sempre reflito que aquela esperança que você fica sentado esperando a solução acontecer, essa esperança é o pior mal do mundo. Aquela esperança que te motiva a levantar e falar, não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, vai dar certo, essa esperança é um bem. Né? Então, a gente precisa trazer a esperança boa para a vida da gente, a esperança que vai dar certo, mas a esperança que vai dar certo envolve muito trabalho. Envolve ficar cansada. Eu tô aqui morta, já são 9h30. Né? Então, a esperança que dá certo cansa, dá trabalho, pega o telefone, você é chata. Eu vi um palestrante falando essa semana a diferença de sonho e delírio. O sonho, você sonha, imagina, mas você empreende ação. E o delírio, você esperar cair do céu, ficar sentado, pensando algo, esperando cair do céu. Então, infelizmente, nossa população ainda está delirante. Boa! Tá certo. E o novo já é um sonho, né? Que está virando realidade. Na verdade, já virou a realidade. Mas começou com um sonho. A gente, na verdade, qual que é a história? A gente percebeu, a gente fez o diagnóstico correto, eu acho. A gente percebeu que a política não tem tido representatividade, as pessoas não acreditam em políticos, as pessoas, de uma forma geral, não acreditam em partidos, né? E o novo é uma resposta da sociedade civil organizada a tudo isso. O Novo é o único partido que eu conheço que tem em seu estatuto artigos inovadores que praticamente inviabilizam que pessoas mal intencionadas se criem, se mantenham na política. Né? É você não permitir, você isolar, né, fazer aquele isolamento entre quem atua na gestão partidária e quem se candidata, o não usar dinheiro público. Só esse não usar dinheiro público, só isso, já afugenta muita gente. O cara que é mal intencionado, ele não vai procurar o Novo para ser candidato, porque sabe que o Novo não vai dar dinheiro para ele, sabe que ele vai ter que ralar para conseguir se eleger, sabe que ele vai ter que estar alinhado, ele vai não ser benefícios, também. Ele vai ter que estar alinhado a princípios e valores, né, que batem frontalmente contra a falta de princípios e valores que permeia a política de uma forma geral. Então, eu digo muito o seguinte, o cara que sai candidato pelo Novo, ele, de cara, já é um cara diferenciado. Eu falo cara, mas assim, um homem, uma mulher, a pessoa que sai candidato pelo Novo, de cara, ele já é uma pessoa diferenciada, merece atenção, porque é uma pessoa que está ali, a gente sabe que ela está ali, sem receber fundo partidário, que ela veio da sociedade, não político tradicional. Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, não conheço ninguém que tenha padrinho político, que tenha... Você está me entendendo? O cara está ali genuinamente, o cara está vindo com a camisetinha laranja, o cara está vindo bem intencionado, no mínimo isso. Aí vamos olhar se de repente ele tem as pautas dele, as mesmas que eu quero, né? E o Novo tem muito disso, né? Quantas e quantas vezes, gente, a gente já, nas eleições passadas, lembra, gente? Que a gente ficava decidindo quem é o menos pior para votar. Lembra disso? É o ruim e o pior, né? E desde 2016, 2018, tanta gente boa que passou a ser exatamente o contrário. Eu queria poder votar em 5, 6 ao mesmo tempo, eu não consigo, não posso. Hoje eu estava pensando nisso, eu acho que todo mundo tinha que votar em 51. Todo mundo tinha que votar em 51. São 51 cadeiras, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo mudar muito isso. A gente está conseguindo isso. No parlamento, porque você ia inibir antigas práticas.
eu acho que tem muita coisa que poderiam ser mudadas, mas devido ao afrouxamento das leis e uma série de coisas, por isso que acontecem. Como você falou, Bruno, o Novo ele tem mecanismos para inibir essas pessoas mal intencionadas de entrar no partido. A partir do processo seletivo, que não é fácil. Detalhe, já começa por aí. A dificuldade de se eleger pelo Novo é muito maior, porque você tem muito mais preocupações com uma série de coisas por não ter fundo partidário. Além de você ter que se preocupar com estratégias para a sua campanha, você tem que se preocupar também como angariar fundos para a sua campanha, porque você tem que ter um mínimo também de dinheiro para fazer algumas coisas, e a gente não tem. Ou seja, as pessoas, até mesmo as pessoas, os voluntários que trabalham no Novo, eles trabalham em prol de um ideal de mudança. Ou seja, você não está ali por querer um benefício para você individual, e é benefício coletivo. Então, esse espírito de equipe que eu encontrei no Novo, eu não encontro em partido nenhum. E, infelizmente, a gente também não encontra na sociedade. Por exemplo, você mora em uma região diferente da minha, Gisele também, o Ricardo também, Lívia, a Estela, mas as pessoas estão sempre se ajudando, porque o coletivo é melhor. Poxa, pode não dar para mim, mas eu estou ajudando o Bruno. Aí um ajuda o outro. Esse espírito de coletividade que eu acho que falta para a população. Quando ela vai ganhar uma cesta básica, quando ela ganha uma melhoria na sua rua, ela não deveria pensar somente nela, deveria pensar no coletivo. Poxa, minha rua está boa, mas a do vizinho não está. Ou seja, consequentemente, eu moro no mesmo bairro. Então, eu não vou melhorar o bairro melhorando só minha rua. Daqui a pouco, minha rua está toda esburacada novamente e vai continuar a mesma coisa. Então, uma das coisas que me motiva a continuar, porque às vezes desanima, porque é muito pesado, é uma carga muito grande que a gente leva nas costas, é uma responsabilidade muito grande, que tem pessoas que colocam sonhos também em cima da gente, e mesmo assim a gente continua prosseguindo, a gente continua em direção ao ideal, independente das lutas, das batalhas que venham pela frente. Pessoal, eu fico feliz porque eu já estou aí mais ou menos há uns 3 meses executando fazendo essa mesa redonda todo sábado à noite, né? Cada semana com convidados diferentes, e eu nunca consegui terminar essa mesa redonda em 1 hora. A gente sempre estende, porque o papo sempre rende, e não é papo de encher linguiça, são coisas realmente relevantes. A gente desenvolve o assunto, a gente contribui, e isso realmente tem sido muito bacana. O tempo voa. Nós já estamos aí com 1h30, e de repente já é uma boa a gente começar a passar para as considerações finais, né? E vamos fazer o sentido horário de novo, começando pela Gisele. Então, por favor, Gisele, o que você gostaria de deixar como último recado? Como é que a gente faz para te seguir nas redes sociais? Como é que diz aí para todo mundo? Antes de mais nada, Bruno, muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei, foi uma mesa redonda bastante técnica, deu trabalho, a gente pesquisou, isso é muito bacana. E isso mostra o quanto a gente precisa de gente capacitada, gente realmente que consiga entender esse emaranhado de estratagemas que a gente tem nos meandros aí do poder. E se a gente quer alguma coisa, se a gente quer fazer algo diferente, a gente precisa colocar pessoas novas, pessoas diferentes no lugar, porque não serão as pessoas que deram causa, que causaram essa bagunça, que criaram essa confusão que hoje está a cidade do Rio de Janeiro, que vão resolver os problemas que elas mesmas criaram. Né? Tem que acabar com a bagunça, e a gente não vai conseguir acabar com a bagunça sem um choque de gestão, sem tolerância zero com a corrupção. Né? Eu sou Gisele Gomes, me siga, por favor, nas redes sociais. Como o Bruno falou, a gente não usa dinheiro público, então é só jogar Gisele Gomes no Facebook, no Instagram, Gisele Gomes do Novo, pequenas variações, mas você me encontra no YouTube, estou lá, e vamos que vamos, porque a gente tem um grande desafio pela frente, que é mostrar para as pessoas que este ano, né, haverá opções novas. Bacana. Ricardo. Boa noite a todos, obrigado a todo mundo aí que participou, abraço para a Gisele, abraço para o Rodrigo, abraço para o Bruno, também estou nas redes sociais, Ricardo Coelho, no YouTube, no Instagram, estamos juntos aí na construção do partido e na construção de alternativas para o nosso Rio de Janeiro. O Rodrigo aí parece que caiu, né? Vamos aguardar ele para ver se ele volta. Vai estar voltando aqui, peraí. Ele deve ter clicado no sair da sala sem querer. Vamos ver se ele volta aí.
Voltei. Voltou. Tá me ouvindo? Tô Tá. ouvindo. A internet aqui é uma benção, né? Então tá. Deixa eu passar. Não, ele continua aí. Acho que ele só travou a câmera. Não, tô aqui. Tá. Então, pessoal, Tô só até em pé. minhas considerações finais. Eu queria comentar o seguinte. Primeiro, obviamente, vou colocar até aqui o comentário na tela. Se vocês forem aí nos primeiros comentários aqui nesse post, onde está sendo transmitida essa live aqui no Facebook, vocês vão encontrar os 3 primeiros comentários um pouco de onde vocês me encontram. Então, primeiro, redes sociais. Instagram.com é o brunomega.rio. No Facebook também é brunomega.rio. E no WhatsApp é o 986860030. Né? Ou então, se você clicar lá também o bit.ly/brunomega, você também me encontra. Então, essas informações estão logo nos primeiros comentários aqui nesse post. Outra coisa importante também para comentar é que eu tenho meus grupos de WhatsApp, onde eu mando semanalmente comentários e análises sobre o que acontece mais importante na política carioca. Né? Então, se você quiser ficar por dentro, me manda, também tem esse link aí lá no comentário aqui no Facebook, você pode clicar ali, já entra direto no meu grupo do WhatsApp, ou se quiser me manda mensagem depois que eu adiciono. E, obviamente, não podia deixar de ser meu último comentário, que é esse. Se você quer me ajudar a mudar a cara da política carioca, eu preciso da sua ajuda. A vaquinha virtual já está aberta, né? Como você sabe, nós não usamos dinheiro do fundo partidário. Nós, do novo, precisamos realmente da ajuda das pessoas que acreditam no nosso projeto. Ajuda como voluntário, ajuda com qualquer coisa, mas também com dinheiro. Então, qualquer R$10, R$20, R$50, você pode estar ajudando bastante a gente. Campanha é uma coisa que gasta dinheiro, né? Tem os profissionais de monitoramento de redes sociais, vídeo, confecção de material, essas coisas realmente custam dinheiro. A lei eleitoral me permite, nesse momento, abrir uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para isso. Então, se você puder nos ajudar, no caso, me ajudar, minha vaquinha virtual está nesse queroapoiar.com.br/brunomega. Está o link aí embaixo também no comentário. E, sem dúvida alguma, qualquer ajuda é bem-vinda. Queria agradecer também algumas pessoas aqui que estão participando aqui da live, que já contribuíram para a minha vaquinha. Estela, obrigado, um beijo. Vi lá que você também me ajudou. Então, gente, é isso. Precisamos de ajuda de vocês, não tem jeito. Temos realmente que nos ajudar. Senão a gente não chega lá, nós não usamos dinheiro do fundo partidário, a gente acha um absurdo tirar dinheiro do saneamento, da saúde e da educação para dar para político fazer campanha dizendo que falta dinheiro para saneamento, saúde e educação. Isso é um absurdo. Então, gente, acredite no nosso projeto, vamos em frente. Rodrigo, diga lá. Eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao Bruno, ao Ricardo, à Gisele. Foi uma live que para mim também foi uma aula de muita coisa. Acredito que todos que assistiram também aprenderam bastante um pouco, e pelo que eu vi alguns comentários também, estimulou que eles procurassem também entender um pouco como funciona esse processo para que a gente possa mudar junto esse quadro atual. Eu gostaria que me seguissem também nas minhas redes sociais, Rodrigo Rivieri, e meu Instagram é @RivieriRodrigo. E só agradecer, gente. Eu estou muito feliz em fazer parte dessa equipe. Eu tenho aprendido cada dia mais. E eu queria que as pessoas que ainda não estão engajadas na política procurem ver mais essas rodas, essas lives, essas rodas de conversa, porque é muito interessante, muito enriquecedor para todos, né? Inclusive para mim que estou participando do processo seletivo. Porque são visões diferenciadas, são pessoas que tiveram experiências diferentes, e a gente junto, a gente consegue chegar num assunto que seja importante para todo mundo e todos consigam entender, juntando todos esses pontos de vista. Então, eu agradeço a todos aí a audiência e muito obrigado. E, Bruno, fiquei fã desse programa agora, eu vou assistir todos os sábados, vou me programar, o tempo está complicado. Eu fiquei um pouco assim nervoso, ansioso, até mesmo por participar com pessoas técnicas que já vêm acompanhando a política há um bom tempo, mas eu fiquei bem à vontade em relação... E acredito que as pessoas também que estão assistindo, a linguagem foi bem fácil de entender, tem uma didática muito boa, e eu acho que isso tem que continuar mesmo após a política, porque a gente precisa conscientizar muita gente aqui no município, no estado e até no país mesmo, né? Então, um abraço aí, boa noite, gente. Abraço para todos. Deixa eu só fazer um comentário final aqui, porque vem cá, vem. Ele fica aqui
Ele fica aqui Matar a botando a gente patinha inveja. aqui. Não, ele fica aqui e fica pedindo para participar. Ele fica subindo aqui no meu colo e pedindo para participar. Não tem jeito. Isso é Esse é o Apolo. apelativo! É isso aí. Dá beijo, dá beijo. Abraço, abraço. Abraço. Gente, obrigado a todo mundo. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Vocês, eu vou só interromper aqui a transmissão ao vivo, mas fica aí para a gente falar mais um pouquinho no final. Tá. Nós. Beijo, tchau.